Boa noite, meus amigos. É Mário Silva, aqui de Conceição do Coité, fazer mais uma live, né, para que a gente conversar com os amigos aqui de Conceição. Todo mundo sabe que nós temos um jornal há muito tempo, nós funcionamos no jornal há muito tempo aqui em Conceição do Coité, e que, por força de algumas dificuldades, a gente parou de circular há algum tempo, né? Parou de circular e que continuou com o jornal eletrônico através do site e através das redes sociais, né? Hoje é dia da Inconfidência Mineira. Lembrei do nosso amigo Magalhães, lá de Feira Santana. Um abraço, Magalhães, se estiver me escutando. É o fotógrafo, o exímio fotógrafo histórico, um benemérito de Feira Santana, Magalhães. É que a gente tem boas lembranças do nosso amigo Magalhães, que ele foi o correspondente do jornal Sertão de Feira Santana. Na época em que o prefeito era Zé Ronaldo, tinha uma série de circulações pela região suzaleira. Então a Inconfidência Mineira, né, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo de ouro, né, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama do governo português, né? Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, que significou a luta de um povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Foi no século XVIII, onde o Brasil era colônia de Portugal e sofria com os abusos e com a cobrança de altos impostos, né? Que era denominado de... eles cobravam um quinto, ou seja, 25% de tudo que era produzido de ouro, né? Ou seja, eles chamavam lá os quintos dos infernos, ou seja, todo ouro encontrado acabava nos cofres dos portugueses. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal, tem que ser pago o imposto, sofria as duras penas. Então, sobre essas opressões e tantos desmandos, que foi se criado o movimento de Inconfidência Mineira, liderado por um grupo de alferes. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono da mina de Inácio Alvarenga, o padre Rolim também, e outros representantes da sociedade na época, né, que no final acabou sendo traído por um dos seus membros, que delatou esse grupo ao governo e que deu no que deu. O Tiradentes foi enforcado por... chamou-se esse movimento tão importante de Inconfidência Mineira. Uma das bandeiras de Minas Gerais está escrito assim: libertas que será também, liberdade ainda que tardia, né? A liberdade contra a opressão, a liberdade contra a corrupção, o desmando e a escravidão, que naquela época o Brasil realmente era dominado pela escravidão. Então, meus amigos, eu agradeço a lembrança aí da Inconfidência Mineira, né, que passou-se o dia de hoje, apesar do feriado, né, que todos aqui comemoramos o feriado no Brasil, apesar de tantos feriados já, né, esse feriado, quase 2 meses de confinamento, por culpa do coronavírus, todo mundo se recolheu em suas casas, o povo, parabéns o povo, né, que se conscientizou do perigo, pela gravidade que é um vírus perigoso, e as pessoas teve que se confinar. Eu aqui, como participo do grupo de risco, quase pouco estou saindo. Participo do grupo do risco, tenho lá meus 64 anos, vou fazer 65 em agosto. Já devia ter me aposentado, mas não me aposentei ainda, comecei a contribuir, parei de contribuir, mas com fé em Deus, nós vamos lutar pela aposentadoria ainda esse ano, ao completar 65 anos. Mas é isso, o coronavírus chegou aí para
foi uma triste derrota para o povo brasileiro, onde realmente havia um certo crescimento da economia e ninguém previa esse atraso, né? Realmente foi um atraso bastante significativo, esse vírus que ninguém previa, e foi preferível e obrigatório cuidar da saúde de todos os brasileiros. E acertadamente a medida de confinamento foi provisória. Embora que muitos se anteciparam no seu confinamento, né, no planejamento, que o pico está sendo agora, dizem. Eu não sei se... Eu acho que está todo mundo confuso, não sabe informar direito a população. Que data é o pico? Qual é o momento mais perigoso da epidemia? Ninguém sabe dizer. Estão todos sem saber o que é que vai acontecer. Não, o comércio coitense está fechado por determinação do prefeito, né? Conforme a autorização do STF. Então, cabe agora essa autoridade fazer a abertura do comércio, visto que Coité e muitas outras cidades tiveram poucos casos, né? Graças a Deus, não tivemos nenhum caso fatal acometido por esse vírus, né? Eu achei importante o isolamento da cidade através de barreiras e uma barreira sanitária para que as pessoas que porventura estivessem doentes não transitar e não trazer o vírus para a cidade. Eu achei importante essa coisa. Mas se for abrir o comércio, que abra com responsabilidade, né? Que seja feito um contingenciamento, né? Com muito cuidado, para que as pessoas não corram risco e continuar aquele mesmo esquema. Se por acaso houver, né, uma recaída, claro que acho que tem, voltar novamente, né? Primeiro tem que ser feita uma experiência. As pessoas têm que ter aquele... eu decretei, tem que... Não, na autoridade não é assim, não. Tem que respeitar também o povo. Tem que respeitar o comerciante local que quebrou. Muita gente aqui fechou a loja, não vai abrir mais. Então são essas pessoas, esses comerciantes, que tem que respeitar. São as pessoas que geram imposto, que é colhido pelo governo federal, que esse imposto é trazido de volta através do ICMS para as prefeituras. Se não tiver esse recolhimento de impostos, as prefeituras não vão ter como gerir seus recursos, não vai ter que pagar seus funcionários, seus aposentados, e aí será o caos total. Mas é isso, tem que ter consciência que se possa retornar a alguma atividade com coerência e escutar. Não é só dizer que eu sou poderoso e vou fechar tudo, não é não, rapaz. Você tem que escutar o segmento da sociedade, tem que ouvir e ponderar as diversas situações, o que é que eles estão sentindo nesse momento. Não é porque é só um partido, é o poderoso, é o dono da cidade, que vai decretar porque ele quer, que manda prender, que manda multar. Não é assim, não. Tem que ter coerência com os seres humanos, que está a nossa convivência. Ninguém sabe o dia da manhã. Mas, pois é isso que a gente tem que ter atenção e respeito ao ser humano. Então é isso aqui o que eu digo, a liberdade de expressão, é o respeito que nós temos que ter. A garantia está na Constituição de 1988, principalmente nos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Enquanto no artigo 4º é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento. O inciso 9º foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicativa. Então o artigo 5º é o mais importante da nossa Constituição e contém direitos fundamentais entre os seus 78 incisos, com o objetivo de assegurar uma vida digna, o livre-arbítrio do cidadão, que sim, conforme a lei, a liberdade de vir e a liberdade de manifestar o seu pensamento. A liberdade de poder opinar e dizer que isso está errado. Esse é a chamada democracia, a livre manifestação do seu pensamento. Claro, respeitando os direitos do próximo, né?
respeitando os direitos de cada pessoa, cada filho. Você tem o direito de opinar. Eu também tenho o meu. Não é porque eu tenho o meu direito de opinar, é que eu vou ser seu inimigo, que você vai me matar. Não, não é assim. É a democracia que é assim. Não pode. Aqui no Facebook as pessoas é contra, começa a xingar a mãe do outro. Eu nem tô ligando para isso, rapaz. Eu tenho minha opinião formada. Eu sou assim, que eu tenho o direito conforme a Constituição está aqui dizendo. Livre manifestação de pensamento. Eu estive olhando ontem uma reportagem da TV Globo, que agora eu estou chamando Globo Lixo, mas como é que as pessoas se prestam a assistir? Ela tem uma estrutura boa de formação no seu editorial, mas agora está virando um palanque político contra uma autoridade. A Globo disse que as manifestações de domingo foram contra a democracia. Peraí, como é que é contra a democracia? Se eu acabei de dizer aqui na Constituição, a livre manifestação do pensamento é chamada democracia. As manifestações são o quê? A democracia. Então por que essa imprensa fajuta vai dizer que é antidemocrático você manifestar sobre qualquer assunto da República? Da República e de qualquer pessoa pública. Nós temos o direito de opinar sobre qualquer pessoa pública. Nós vamos dizer que ela está errada ou está certa. O STF são pessoas públicas. O STF quem está governando o Brasil agora, né? Só que as coisas acontecem quando passa pelo crivo do STF. Então o presidente não pode fazer isso, que o STF vai dizer se pode ou não. Então eu acho que para que cargo de presidente se não tem o poder para nada? Eu comparei agora, os nossos caminhos estão indo, os domínios estão indo para a Venezuela. A liberdade, o direito de vir está se acabando, estão tolhindo a nossa liberdade de expressão. Você não pode mais falar o que quer. Está dizendo aqui que o Alexandre de Moraes vai proibir o Facebook, porque estão falando mal do STF. Ora, esses ministros nem foram eleitos pelo povo, esses ministros foram colocados lá pelos presidentes. E que, por sinal, os últimos 16 anos foram todos de esquerda. E nós existimos na democracia, tem direita e tem esquerda. Tem partido A e partido B, que aí tem centrão, tem um diabo a quatro, tem tudo lá, é uma democracia. Tem comunista, tem isso, tem aquilo. Mas só que nós lutamos pelo poder. Cada partido luta pelo poder e é isso que é formada a democracia. Não pode proibir a liberdade de expressão. Eu achei que isso é errado. E é minha liberdade dizer que está errado. Quando o próprio STF quer infringir essa liberdade de pensamento, quando no artigo 5º da Constituição contém os direitos fundamentais, mínimas e necessárias. E logo o STF, que é o guardião da Constituição, está querendo fazer artigo para proibir que alguém se manifeste contra o Congresso, para proibir que alguém se manifeste contra o STF. Só pode se manifestar contra o governo, contra o executivo. Os outros poderes não podem. É assim que está sendo regido. Então, eu acho, aqui minha opinião, como direito democrático, como um jornalista autodidata, que eu posso me garantir assim, que durante muitos anos eu funcionei o jornal impresso aqui na minha cidade. Então nós vamos ter que respeitar essa Constituição. Se não quiser mudar, mude. Não é mais uma Constituição democrática. É ditatorial ou totalitária. Que não quiser fazer imperialismo, né? Mas não diga, se você quiser mudar essa Constituição, mude também o regime. Imperialismo, ditadura, comunismo. Comunismo todo mundo sabe que você chega lá num país, é proibido televisão que fale mal do governo. Você sabe muito bem disso.
Graças a Deus no Brasil não é assim. A Rede Globo, Globolista, está descendo o cacete todos os dias do presidente. Né? É o direito democrático dele, ele fazer isso, tudo bem. Outras eu já não ligo porque tem muitas coisas erradas. A Globo passou 4 anos procurando o Queiroz. Eu não sei se foi por pagamento de algum partido. A Globo passar 4 anos procurando o Queiroz e tentando incriminar o Flávio Bolsonaro porque é o filho do presidente. Eu acho que vai passar muito tempo assim. Bom, enquanto tiver alguém pagando, ele vai continuar falando. Mas também, tudo bem. Mas a gente tem que procurar ter respeito ao próximo, respeitar a liberdade de cada um e o direito de cada um, né? Direito de opinar, direito de liberdade de expressão.